Existe algum livro apócrifo que você gostaria que, na sua concepção, como pastor, estudioso, teólogo, você vê relevância se tivesse na Bíblia? Não. Não? Eu amo ler, mas não, a Bíblia, do jeito a Bíblia é a Bíblia. Não tem como comparar qualquer outro livro. Esse aqui, nossa, que legal, tal. Por exemplo, eu gosto muito do Didaquê, que é o Manual de Doutrina dos Primeiros Cristãos. Mas não é igual à Bíblia. Não, nenhum livro é como a Bíblia. Não dá, não tem como comparar. Tá. A igreja evangélica, a igreja católica, por exemplo, eu acho que são 6 livros a mais. Pesquisa para mim, por favor. 7. São 7? Quase que eu acertei. 9,5, vai. Não, é isso aí. 9,5. 7 livros. Enoque e um livro de Baruque. Por que eles conseguem, na sua concepção, qual é o sentido deles terem esses livros dentro da Bíblia? Olha que interessante. Talvez alguns cristãos vão se assustar com o que eu vou falar agora. Esses materiais, eles sempre existiram. Eles são livros antes de Cristo. E eles sempre existiram. O Novo Testamento da Igreja Católica é exatamente igual ao nosso. O problema é o Antigo Testamento. Certo. E esses livros a mais, eles... Por exemplo, na Septuaginta, que o pessoal fala Septuaginta, que é a tradução do texto da Bíblia hebraica para o texto grego, esses livros já existem lá. Entendeu? Então, esses livros, eles são antiquíssimos. Eles sempre existiram. E eram colocados junto com a... Já que vai traduzir, então se traduzia não somente isso, mas louvores, tal. O que ocorre, Rodolfo, é que as pessoas entenderam que, por eles sempre existirem junto, eles faziam parte. Só que esses livros nunca fizeram parte do compêndio chamado Bíblia. Então, por exemplo, a tradição judaica não os reconhece, embora os traduza. Então, por exemplo, quando você pega a Bíblia evangélica, então vou pegar uma Bíblia antiquíssima, do século XVI, a Bíblia de Lutero. O Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Certo. Na tradução do Lutero, ele também traduz esses livros. As sociedades bíblicas, então, por exemplo, a Sociedade Bíblica inglesa, que é antiquíssima, quando ela traduzia uma Bíblia, quando imprimia uma Bíblia, ela também imprimia esses livros. A Vulgata Latina. Que era uma Bíblia só, na verdade. Isso. Que era uma Bíblia só. A Vulgata Latina. Quando o Jerônimo escreveu a Vulgata, ele traduziu a Vulgata, ele também traduziu esses livros. Só que, por exemplo, vou pegar a Vulgata, que é do século III. A Vulgata, por exemplo, latina, porque já existia uma Bíblia em latim que era a Ítala, mas era um latim muito rebuscado. A Vulgata significa... Uma das mais antigas do mundo também. Isso. Né? A Vulgata é um latim vulgar, a língua do povo. Né? Uhum. Quando o Jerônimo traduz a Vulgata, ele coloca os livros apócrifos, mas ele escreve no prefácio que aqueles livros, embora fossem livros de edificação, não eram Bíblia. Entendeu? Então, há um consenso na comunidade acadêmica o tempo todo de que não é porque eles traduziam que fazia parte do mesmo compêndio. É igual hoje, por exemplo. Mas isso foi no século III, né? Isso. Isso está falando no século III. 3 e 4. E mas, por exemplo, depois no século XVI. Isso. Mas, por exemplo, igual hoje, você tem a Bíblia e um inário no final. Não é porque a Bíblia termina em Apocalipse e começa o inário que aquele inário é inspirado pelo Espírito Santo. Isso é claro para nós. Certo. É a mesma coisa com esses livros. Então, antigamente, para aproveitar a encadernação, a tradução e o trabalho, eles disponibilizavam juntos. Entendeu? Então, isso é verdade da Igreja Católica. Então, quando a Igreja Católica fala, não, esses livros sempre fizeram parte, não sei o que lá. Então, fizeram parte da encadernação, é verdade. Agora, nunca foram recebidos, e aí tem concílios e mais concílios na história da igreja, onde esses livros, eles são rechaçados, eles são colocados ao lado, de escanteio, e fica muito claro no trabalho de Jerônimo e de qualquer outro tradutor, dizendo o seguinte, esses livros são livros de edificação, mas não são Bíblia Sagrada, entendeu?